Muito boa tarde, sejam bem-vindos ao de Tudo Um Pouco, o espaço onde quinzenalmente às sextas-feiras juntamos à mesma mesa Graça Silveira, Luís Leal e Marcos Couto para debatermos de tudo um pouco o que se passa na atualidade social, política, económica e cultural da região autónoma dos Açores. Em cima da mesa hoje três temas, como sempre, vamos abordar as relações institucionais entre a República e a região. Nos últimos dias temos conhecido várias divergências, também fruto da transição de governos na região. Vamos ainda olhar para as entrevistas que os líderes parlamentares do Parlamento Regional concederam ao Serviço Público Audiovisual nos últimos dias e faremos uma primeira abordagem a questões políticas de âmbito mais local, nomeadamente às eleições autárquicas previstas para este ano. Começo pelo Luís Leal esta sexta-feira. Luís, muito boa tarde. Do relacionamento República-Região dos últimos dias, muitas têm sido, enfim, as novidades que temos recebido, desde logo pelo plano de resiliência. Supostamente mais de 700 milhões estavam acordados entre Cordeiro e Costa. Agora Bolieiro receberá pouco mais de 500. Há uma divergência de 140 milhões entre o que supostamente ficou negociado e o que chegará à região. Também sobre a questão do furacão Lourenço, Sérgio Ávila diz que foi tudo pago pela República. A região, o atual Governo Regional, diz que não recebeu um cêntimo dos milhões que estavam previstos. Esta é uma eterna discussão, a questão das relações financeiras entre a República e a região, mas há com certeza outras abordagens que possamos ter ao longo deste nosso debate e deste nosso pensamento. Boa tarde, Pedro. Boa tarde aos meus co-debatentes, boa tarde a todos aqueles que nos ouvem. Bom, a relação entre a República e a região, entenda-se, Governo da República e Governo da Região Autónoma dos Açores, tem vindo a ser nos últimos anos, sobretudo desde 2015, uma relação bastante cordial e de enorme trabalho. Eu vou lembrar eventualmente uma ou duas grandes conquistas que foram feitas através do atual Governo da República ou de quem o lidera. No caso da Ilha Terceira não me esqueço, porque ainda apanhei parcialmente enquanto estava no Ministério da Economia, a vinda de uma companhia low cost para a Ilha Terceira, por exemplo, que foi algo que sempre almejámos e sempre lutámos e conseguimos. Hoje em dia parece que já é um dado adquirido e que foi fácil. Eu relembro, voltando 2 anos atrás, um anúncio com pompa e circunstância, na altura via Pires de Lima, de que a EasyJet voaria para os Açores, para a Ilha Terceira, e algo que acabou por não acontecer. Isto é só um pequeno exemplo. No que diz respeito concretamente àquilo que foram o acordado entre a República e o furacão Lourenço, bom, deixe-me só fazer aqui um parênteses no que diz respeito àquilo que foi votado e aprovado em sede do Orçamento de Estado para 2021. Eu dou apenas 2 exemplos. Por exemplo, a dispensa prévia perante o Tribunal de Contas no que diz respeito a contratos que incidam sobre a mitigação dos estragos, seja furtamento de navios, seja construção, empreitadas de obras públicas, seja prestação de serviços inerentes e acutilantes em relação àquilo que foram os estragos do Lourenço. Portanto, isto é extremamente positivo na medida que desburocratiza a contratação pública, algo que quem está habituado a isso é bastante pesado e, portanto, agiliza o processo. Há uma transferência prevista naquilo que é o Orçamento de Estado para 2021 na ordem dos 38 milhões, se não estou em erro, e há também uma norma de exceção que permite, no fundo, à região autónoma endividar-se, se for o caso, no que diz respeito a mitigar os estragos. No que diz respeito àquilo que foi criado e ao equívoco entre os valores que eram precisos ser transferidos para 2020 e que não foram, eu devo deixar aqui bem sublinhado, na minha opinião, de acordo com aquilo que estive a pesquisar e a informar-me, acho que há um enorme equívoco, porque o Governo da República pagou tudo o que foi executado em 2020. E, mas portanto, isto segundo o antigo vice-presidente do Governo, não segundo o antigo presidente do Governo, porque Vasco Cordeiro, quando o Bolieiro disse que não tinha recebido um escudo para fazer face aos prejuízos do furacão Lourenço, Vasco Cordeiro disse que era preciso saber o que é que tinha acontecido, e Sérgio Ávila logo se apressou a dizer que estava tudo pago, portanto também o anterior Governo não sabia bem, aparentemente. O que foi aqui, deixa-me só terminar isto, porque isto tem que ser dito, não é? Aquilo que foi executado foi liquidado. E em termos de gestão orçamental, é óbvio que aquilo que não foi executado não foi pago. E cria-se aqui um grande dilema na medida em que se prevê despesas, mas se não foram executadas não tem nada que ser pagas. Vou dar um exemplo muito prático. Eu peço dinheiro, imaginem que peço dinheiro aos meus pais para depois construir uma casa. E os meus pais, sim, tudo bem. Mas eles não me vão dar o dinheiro antes, vão-me dar o dinheiro quando for para comprar a casa. Portanto, isto é muito simples para que as pessoas que estão em casa percebam, do ponto de vista da gestão orçamental, aquilo que foi feito. Tudo o que foi executado em 2020 foi pago.
E, portanto, numa medida de gestão orçamental, basicamente há aqui uma lógica de transição para 2021 e quando surgirem esse tipo de despesas, obviamente devem ser liquidadas. E, portanto, foi isso, parece-me que houve aqui um equívoco, parece-me. No que diz respeito ao instrumento de recuperação e resiliência, bom, já houve uma carta do Sr. Ministro do Planeamento, salvo erro, em que veio admitir que houve um erro quando remete para Bruxelas, para a Comissão Europeia, o valor global, enganando-se. Portanto, e há uma atualização dos valores por parte da Comissão Europeia. Mas também é preciso que as pessoas entendam em casa o que é um instrumento de recuperação e resiliência. É uma bazuca. É uma forma, é um fundo europeu, como se diz na gíria, um fundo europeu que permitirá a que haja uma recuperação económica mitigante parte daquilo que o país entende como fundamental. E olhando-se também do ponto de vista estratégico, com base naquilo que foi o plano do António Costa e Silva, olhando para setores estratégicos no sentido de injetar dinheiro para que a gente possa ser relançada a nossa economia e a nossa vida e que as empresas possam sobreviver numa lógica de nova dinamização económica e de novos instrumentos. E, portanto, há aqui uma coisa que não está bem explicada e, de facto, se há valores que têm que ficar, há valores que têm que ficar. Mas, entretanto, eu acho que houve uma alteração do facto inicial e hoje em dia já não se discute bem estes valores que eram para ser e agora não eram para ser. Já se discute é que tem que ser 5% do valor global para os Açores e 5% para a Madeira. E, portanto, eu acho que os Açores têm toda a legitimidade e o dever de assabarcar todo o valor e mais algum para que a gente possa injetar na nossa economia. O que é certo é que continua a não ficar claro o que é que estava acertado entre o anterior Governo Regional e o Governo da República. Não, ficou há uma diferença de 140 milhões. Não, o que há um erro do Ministro do Planeamento, que é quem tutela e quem administra os fundos europeus estruturais de investimento e quem lida diretamente. Sim, através e esse da já foi REPER. reconhecido e será corrigido? É essa a questão que é preciso pôr em cima da mesa. Pois, se ele admitiu o erro, essa questão tem de ser esclarecida, ponto. Porque está errado dizer que nós acordámos uma coisa quando o erro não se deve a nós. E no que diz respeito aos Açores, se há dinheiro a vir, é aí até ao limite. Isso, então... Graça Silveira, muito boa tarde. Não deixa de ser, no mínimo, irónico que na era da globalização e da tecnologia da informação, a relação institucional entre a República e a região continua a ser feita por carta. Bom, muito boa noite a todos os ouvintes da Rádio Clube, da Azor Mais, que nos assistem agora neste modelo. Bom, Pedro, para que as coisas aconteçam com uma forma de maior celeridade, não vai mal ao mundo que seja de uma forma digital. No entanto, existem sempre, e ainda nas nossas instituições, e não são só nas relações intergoverno, nas universidades, etc., que depois os documentos tenham que ser entregues em papel. Mas, em relação aos documentos, foi publicado que a carta de 26 de agosto já dizia que eram os 5%. Não foi agora que se veio dizer que afinal eram 5%. A grande diferença, segundo explicou Vasco Cordeiro, é que na altura aquilo que foi dito é que os 5% para os Açores do total de que seria transferido para Portugal, da tal bazuca, da tal quantidade enorme de dinheiro que agora o Costa chama de vitamina para a recuperação e resiliência dos impactos da pandemia, dizia já claramente que eram 5% do montante total, mas a preços de 2018. Aquilo que Vasco Cordeiro vem dizer, e por isso é que ele fez a leitura dos 720 milhões, é que com a atualização feita automaticamente pelo Banco Central Europeu, que é de 11%, não seriam os tais 649, 650, mas sim 720. E é aí que o Ministro do Planeamento dá a mão à palmatória, não é porque reconhece o erro, não é que tivesse sido negociado uma coisa diferente, não tinha sido feita a tal atualização. Mas mesmo assim, dos 650 milhões de euros para 580, que é aquilo que neste momento supostamente a região vai receber, ainda deve haver de 70 milhões de euros. E é nessa parte em que não se percebe o que é que se passou. Sérgio Ávila diz que a 14 de outubro mandou uma carta para a República a perguntar o que é que se passava com esse diferencial e que nunca recebeu resposta.
E, na véspera do plenário da semana passada, na segunda-feira, Vasco Cordeiro convoca uma conferência de imprensa e lança a bomba. Onde é que estão os 140 milhões? Que Vasco Cordeiro faça este expediente para entalar o atual Executivo, eu ainda dou de barato. Agora, que o atual Executivo, na pessoa do Secretário Regional das Finanças, Bastos e Silva, venha dizer que o Governo Regional desconhecia essa carta, que desconhecia todo este assunto, que só tinha tomado conhecimento durante o debate no plenário, quando a 20 de outubro, em vésperas de eleições, Bolieiro acusa o Executivo da altura de que estava a perder capacidade negocial porque tinham sido anunciados 720 milhões, mas que afinal agora já só iam chegar à região, pelo aquilo que o Governo da República dizia, 590 milhões, é porque Bolieiro sabia de que havia este diferencial. E assumiu. Portanto, também não alterou o plano de resiliência. Portanto, não pode vir agora o Ministro das Finanças dizer que não sabia de nada. Sabia e devia ter confrontado o Governo da República. Não pode vir a reboque depois do Vasco Cordeiro ter feito todas as parandongas para entalar o atual Governo e depois ainda dizerem que não tinham conhecimento. Não pode ser assim. Com a questão que acresce, que tu dizes e bem, de que o próprio desenho deste plano, que favorece muito mais o setor público do que propriamente as empresas, ou seja, de quem foi efetivamente fustigado durante esta pandemia, que andou a fazer das tripas coração para não despedir as pessoas, para manter o emprego, que estão numa situação muito fragilizada, que são os setores de atividade que geram efetivamente riqueza e emprego, fiquem apenas com 115 milhões de euros e depois tenhamos a transição energética com 116 milhões. Uma coisa que ninguém sabe bem o que é, mas a pergunta que se coloca é assim, está bem, mas até pode ser, mas em que é que essa transição energética foi afetada pela pandemia? É que ela nem existia, como é que pode ter sido afetada? É para diminuir a dependência do país em matéria de Está combustíveis bem, Luís Acho Leal, que é isso, parece. Luís Leal, mas isto é um plano de recuperação e resiliência em relação à pandemia. Leia-se. O novo quadro, leia-se de relançamento da economia. Os fundos estruturais, eu sei que tu estás a defender muito essa dama, que era isso exatamente que eu ia dizer, que era assim, que os socialistas tivessem feito um plano de recuperação e resiliência desta maneira, eu até entendo. Agora, que o atual Executivo tivesse pegado neste plano, não tivesse feito qualquer alteração e ainda vem Bolieiro dizer que não o fez, que era para não atrasar as transferências dos fundos europeus, quando teve 80 dias para pegar nisto e rever, quando para mais a parceria da Câmara de Comércio dos Açores, com a Federação Agrícola, a CGTP, a UGT e a ICOPA, vêm dizer que este plano de recuperação e resiliência acaba por ser, no fundo, uma traição às empresas, que tiveram que se aguentar aqui durante todo este período de pandemia e que tem havido uma falta de diálogo ensurdecedor. E mais, ainda criticam o governo atual a dizer que isto só vem para a asta pública para se ter conhecimento e dar opinião, porque a Europa obrigou. Portanto, sim, a discussão pública é uma posição comunitária. Sim. Exato. Mas aí as pessoas podem dar os seus contributos e podem dar alteração. Já fechou a semana passada. E Bolieiro, já antes mesmo de fechar, para aí a 18 de fevereiro, ou o que é que foi, vem dizer que não ia fazer alterações a questão aqui ao plano de recuperação e resiliência. É que ele disse isso no sentido de continuar e de não mexer para não dar alteração. Em relação à questão do Lourenço, aquilo que eu percebi do que foi dito foi: Sérgio Ávila disse, não há erro nenhum, porque o compromisso anterior foi de que as transferências iam ser feitas com despesa executada. Durante o ano 2020, a maior parte das obras que eram precisas fazer para a recuperação do Lourenço ou estavam em fase de projeto ou estavam em fase de execução. Ou de contratação pública. E, portanto, havia muito pouco executado. Havendo muito pouco executado ou nada, não há transferências da República. É? Claro, e isto é assim. Mas há 2 votos de protesto aprovados por unanimidade na Assembleia, e isto é que é completamente novo neste novo desenho de pluralidade do Parlamento. 2 votos de protesto em relação à República aprovados por unanimidade, um em relação às transferências da Universidade e outro em relação à questão da COFAC, que é outra onde o Governo da República está completamente em falha. Em que em novembro é feita uma alteração à lei do apoio aos desempregados da COFAC para aumentar, acho que em 20%,
o subsídio de desemprego, alargar o período do subsídio de desemprego, e o Governo da República pura e simplesmente ainda nem sequer regulamentou esse programa. Certo. Houve uma omissão na regulamentação. Isso Era relativamente fácil. Em relação à bastava universidade. criar mais ou menos o que foi feito quanto Em à base relação das à leis. universidade, João Luís Gaspar, durante muito tempo, bateu-se pelo facto da Universidade dos Açores, apesar de ser titulada pelo Ministério pela República, tem particularidades pelo facto de nós sermos uma região arquipelágica, portanto, todos os custos daí inerentes, com o agravante de que a Universidade é tripular. E fez um estudo a doutorado onde chegou à conclusão de que, por ano, a Universidade dos Açores, pelo fato de todos estes nossos condicionalismos, ter um déficit de 1,2 milhões. O ano passado, que era ano de eleições, o Vasco Cordeiro manda chamar o Sr. Ministro do Ensino Superior a Santana e diz: meu amigo, vamos resolver este problema. Acabam a reunião, todos muito satisfeitos, que sim senhor, que a República ia assegurar, durante 4 anos, 1,2 milhões por ano, portanto num total de 4,8 milhões. Até agora, a Universidade recebeu bola. E, portanto, a verdade é que, independentemente das cores partidárias, as relações entre os governos de cá e de lá continuam com muitos tiques de centralismo da República, em que tudo é oferecido no terreiro de passo, mas quando chega à altura da execução, a coisa é bem diferente. Marcos Couto, como é que se, ao fim de 45 anos de autonomia, boa tarde em primeiro lugar, se ultrapassa esta dificuldade de comunicação destes 1.800 km de mar que nos separam? Antes de mais, boa noite também a todos. Eu, antes de entrar aí, queria fazer só um ponto prévio e que tem a ver com as minhas declarações no nosso último programa, nomeadamente naquilo que foram as críticas que fiz. Não, mas são coisas que são importantes serem esclarecidas. Nomeadamente as críticas que fiz aos deputados do PSD eleitos e que foram que caíram mal. Eu gostaria de dizer apenas uma coisa. Isto de virgem ofendida é algo que na política não existe. Para já, porque de virgem já não temos nada. E depois, porque ofendidas na política também me parece que é um espaço que não cai. Desculpa, mas os deputados do PSD eleitos são todos virgens. Sim, mas na política. Mas nem aí são virgens como deputados. Parece-me que houve, da parte de quem ouviu as declarações, que não entendeu bem aquilo que foi dito. Aquilo que disse foi que, do ponto de vista político, e exclusivamente político, a lista era muito fraca. E reitero isso. Porque se me colocassem, e vamos colocar aqui um exemplo muito prático, se me colocassem como pedreiro, ao pé de um pedreiro que sabe, o pedreiro iria-me dizer que eu era incompetente como pedreiro. Naturalíssimo que fosse. Portanto, quem colocou lá estes deputados só pode ter uma de duas intenções. Ou quer manobrar... Foram os eleitores da terceira. Não, mas quem fez a lista... Não querias dizer isto, mas... Claro que quero. Quem fez esta lista tinha uma de duas intenções. Ou queimar politicamente estas pessoas que não acredito, ou utilizá-las politicamente. E infelizmente, e isto vai desembocar nisto que estávamos aqui, e infelizmente o que temos visto, que é da parte de todos os partidos, existe uma utilização do Parlamento não para a defesa daquilo que deve ser a região, mas para uma instrumentalização partidária muito grande. E isso diminui a qualidade da nossa política regional. E isso vai entroncar diretamente neste tema, na minha opinião, neste tema que aqui falamos. Os intervenientes políticos da região são globalmente fracos. E isso leva a estas situações que discutimos aqui até agora. Portanto, a região, a relação entre a região e o continente sempre foi utilizado como arma de distração pública daquilo que são os problemas internos da nossa política. Quando a coisa começa a correr mal, arranjamos logo um problema com a República. O centralismo, o dinheiro, para desviar aquilo que é a verdadeira qualidade da política que cá dentro é praticada. E todos estes exemplos que demos aqui, nomeadamente com estes fundos,
a carta que desapareceu, que não existia, que não estava no arquivo entregue na pasta entregue por Amã e que não constava dos dossiês de Sérgio Ávila passados ao atual secretário das Finanças, tudo revela a qualidade dos nossos políticos. E mais uma vez... Governantes, no caso em apreço. Neste caso, governantes políticos, de um modo geral. E mais especificamente, governantes. E essa é que é quanto a minha grande questão. Depois, levanta-se sempre a eterna questão do centralismo. Eu tenho muitas reticências em relação a este tema do centralismo. A região... aproximadamente 50% a região só é responsável por gerar aproximadamente 50% daquilo que são as suas despesas. Portanto, em termos de receita. Os restantes 50% são de fundos estruturais europeus e do orçamento do Estado. Ou mais, eu acho que são mais. Não, bem é mais ou menos, dá 48%. É preciso, mas esses 50% que te referes tem a ver com os descontos da maioria que trabalha na administração pública regional. Sim, perfeito. Mas isso eu é que até dou aumenta. isso tudo de borla. Portanto, custa muito ver a região. O que é que costumas dar a borla, é? Sim, custa muito. Não, eu dou esse diferencial de borla. Sei o que Custa muito ver permanentemente acusarmos a República de centralismo, disto ou daquilo, que faz-me sempre lembrar aquele filho, e já que deste aqui o exemplo da casa, aquele filho que chega ao fim, que depende dos pais, ou que tem um rendimento, mas que chega ali ao dia 18 do mês e já não tem dinheiro. E então pede dinheiro aos pais. E os pais, quando colocam alguma regra, dizem ao filho, está bem, mas trabalha, rende para ti, ou faz alguma coisa para não chegares todos os dias 18 do mês, me estares a pedir mais dinheiro. E o filho acha que não, porque o pai é um autoritário, ou isto ou aquilo. Portanto, eu acho que temos que ter muito cuidado e ter muita consciência daquilo que é economicamente a região, daquilo que é aquilo que nós somos capazes de produzir e produzir económica, política, intelectualmente até neste caso. E não utilizarmos sistematicamente a República como forma de distrair aquilo que é a nossa incompetência interna para atirarmos as culpas para alguém que na realidade pouco ou nada tem. Pontualmente acredito que existam razões de queixa. Agora, estruturalmente, acho que não existe essa razão de queixa da República. E o caso da UAC e o caso da Universidade dos Açores... Tem de captar alunos, tem que ter mais propinas, ponto. No caso da Universidade dos Açores, a Universidade dos Açores já recebe mais do que qualquer outra universidade do país, inclusivamente da Madeira. É verdade, sim senhora. É verdade, Graça, desculpa, mas isso é inquestionável. Eu escrevi sobre isso na altura. Não, mas é que isso é claríssimo como água. Se fores comparar com a Universidade de Lisboa, achas que a Universidade de Lisboa serve mais que a Universidade de Lisboa? Olha lá. Mas tem a ver com a raça dos alunos. Graça, eu refiro-me per capita. Com muitos Eu refiro-me per capita. Somos a universidade mais financiada do país. De longe. Marcos, estás a meter o pezinho. Eu estou a meter Graça, eu deixei. Graça, em deixei última de falar instância, no Conselho de Ministros Graça, e ninguém coloca isso em que é causa. decidido o valor a atribuir. Há uma percentagem Ninguém está a com colocar isso em critérios causa. definidos e Ninguém há uma está a colocar percentagem isso de em causa. lobby. Ninguém está a obviamente, colocar isso o em reitor causa. da Universidade Técnica de Lisboa tem muito mais peso. Ninguém está a lobby dos colocar isso em reitores pela causa. Universidade de Ninguém Açores. está a colocar isso em causa. Não, O que eu disse foi, e repito, e reitero, a Universidade dos Açores é a universidade que mais dinheiro recebe por aluno. Não estou a discutir tudo isso que tu estás a dizer. Agora, a Universidade dos Açores também tem... Não é que custa mais por aluno. Mas não é. Fizeste as Não é. E não é. O que a Universidade dos Açores tem um altíssimo déficit de produtividade, teve durante muito tempo mal gerida, e aí eu devo assumir que este atual reitor teve um excelente papel na recuperação financeira. Pois teve, custa, mas é verdade. Teve um enorme papel na recuperação financeira. Quantos projetos de investigação existem na recuperação financeira. João Luís Gaspar e depois João Luís Gaspar, que é o que dá dinheiro à universidade. Existe efetivamente muito Marcos, trabalho. Peço desculpa, mas isto não é só abrir a boca e dizer coisas. Não é. E existe efetivamente muito trabalho que tem que ser feito pela Universidade dos Açores no que diz respeito à captação de investimento e de fundos para autofinanciamento. Vai ver.
Chegamos à conclusão, Marcos, o número portanto, de que projetos de investigação que existiam na Universidade dos Açores pré-João Luís Gaspar e pós-João Luís Gaspar. podemos que é o que debater a financia universidade num E já próximo vimos que programa. está a dizer. Eu acho que podemos podemos abrir debater a aqui universidade um dia. no próximo programa. Acho que existe Mas um debate interessante. chega à conclusão, portanto, que o problema é único e exclusivamente nosso. Não, do teu ponto de vista. eu julgo que o problema é, não diria que é exclusivamente nosso, é muito nosso. É óbvio que a República terá indiscutivelmente as suas culpas, mas também terá as suas razões. E isto de utilizar a República como bote expiatório para todos os problemas que acontecem na região é algo que nunca nos vai levar a evoluir, é algo que vai ser sempre, depois acaba por entranhar na própria sociedade de que a República é o lobo mau de tudo isto. Não, Temos os Açores discutido, têm que evoluir. temos discutido, Luís Leal. Luís Leal, eu preciso dizer fazer um ponto. Eu não posso estar mais de acordo com tudo o que tu disseste em relação à região não poder continuar de mão estendida, de coitadinho, Exato. a pedir à República. Outra coisa bem diferente, e usando o exemplo do pai e do filho que ambos utilizaram, uma coisa é o pai dizer assim, olha, tens aqui esta mesada e é com esta mesada que vais até ao fim do mês e não dou nem mais um escudo. Outra coisa bem diferente é o pai, numa situação de maior vulnerabilidade, que quer agradar o filho chantageia porque quer dinheiro para uma moto e o pai diz que sim. Depois, quando chega a altura de comprar a moto, diz, epá, não, afinal não tem dinheiro, não sei o Graça. que foi o que se passou aqui. Eu É porque a República... Mas eu estou a ser mais Marcos, mato do que isso, não, eu mas estou a analisar mas mais aqui profundamente. que- Isso é uma situação pontual. não é uma situação pontual. Estruturalmente a relação Marcos, é esta. aquilo que está- Pontualmente até te dou razão. Aquilo que está aqui, Estruturalmente aquilo que está aqui em discussão são 4 situações onde a República, quando lhe interessou, porque era um governo socialista lá e governo socialista cá, interessou e também. era a altura das eleições, veio cá dizer, sim senhor, que ia dar mundos e fundos aos açorianos. Ia dar o dinheiro todo para o Lourenço, que lembro perfeitamente na altura, quando o Vasco Cordeiro, no espaço de uma semana, faz logo os cálculos dos milhões todos que era preciso para o Lourenço, e a República diz, sim senhor, nós bancamos. Mas isso aí é uma questão quando partidária. Costa nem sequer foi capaz Mas isso de é dar as graça. casas às pessoas Isso é que ficaram sem casa Graça. nos incêndios A todos lá. verdade é que A até República agora- veio dizer que ia dar o dinheiro todo para a universidade. A República veio dizer que ia dar o dinheiro todo para a COFAC, coitadinhos, Mas estavam ninguém desempregados. mas isso é uma questão Em partidária. alturas pré-eleitorais, quando lhes Mas essa é uma interessava, questão partidária. comprometeu-se, cumpre e para Graça. mais. Em relação à COFAC, está em letra de lei. Mas isso é Portanto, a lei difícil. existe Mas para isso se aí cumprir. ninguém- mas o- Independentemente disso tudo, aquilo que a gente pode discordar é que a República sistematicamente seja quem financia a região. Mas a partir do momento em que vem cá dizer aos açorianos, sim senhor, nós vamos fazer as transferências todas, comprometeu-se, faz a Mas isso transferência. não está em causa. Ponto. O que está aqui- Não, o que está em causa é O que está aqui em exatamente causa isso. é uma questão Desculpa. estrutural É, eu e percebo essas o que são estás questões a- conjunturais. Eu percebo o que estás a dizer. Conjunturalmente, Estamos a estruturalmente, a falar questão é uma. de Agora, incumprimentos. impondo... Se queres discutir a maneira do financiamento da região é outra questão. Só acrescentar aqui uma- Queremos discutir o financiamento da Todos região. não, que o moderador está calado. Epá, é aqui. Eu voltei- O que o Marcos estava a dizer, eu ainda me lembro de ler um dos tomos do Instituto Açoriano da Cultura sobre a história dos Açores. O Dr. Álvaro Monjardim dizia lá uma coisa e com razão. Tem a ver com a autonomia que nos foi dada, na verdade, há que Nos foi ser- dada ou que nós conquistamos? que nos foi dada, que nos foi cedida, que nos Nos foi foi dada já é conquistada. outra vez a República nos a ceder liberdade. Deixa-me só completar aqui o raciocínio, porque eu concordo em parte com aquilo que o Marcos estava a dizer, que é a autonomia tem de produzir também do ponto de vista económico. Mas isso era nós E a discutirmos falácia, a e forma criaste, da região epá, se deixa-me só, financiar, e que não é o que está aqui em criaste, discussão. criaste uma falácia. O que está aqui em discussão é o Governo da República não cumprir com promessas. Graça, Desculpa. generalizaste uma coisa. Em relação à Universidade dos Açores, tens razão. Em relação à falta acho de que não, regulamentação eu não sobre a questão da COFAC, Tomei a tens devida razão. nota. Em relação ao Fracão Lourenço, não tem a razão. Mas a própria disse, não houve Exato, execução de verbas. O que foi executado foi pago. É verdade. Palavra Eu dada própria foi disse. palavra honrada em relação a isso. Eu não estou a dizer o contrário. Aquilo que foi gasto e executado foi pago. Costumo, costumo guardar a frase Em só relação para o aos fim, mas 140 hoje antecipo já uma aqui, a prova provada 140 desta discussão milhões. é de que em casa onde não há pão todos ralham e ninguém tem razão. A RTP, verdade. Açores, a RTP Açores realizou um conjunto de entrevistas aos líderes parlamentares do novo quadro parlamentar regional. Na última semana, quando esteve reunida na Horta, exatamente a sessão plenária da Assembleia Legislativa, estas entrevistas foram individuais, foram transmitidas ao longo dos dias do plenário. Luís Leal, de todas as que tiveste possibilidade de ver e ouvir, qual a que te saltou mais à vista? A mim foi a de Vasco Cordeiro. Mas eu quero fazer uma generalização,
À vista é normal, ele era o maior. Não, mas se me perdoam, cada um tem direito à sua opinião. Agora, o que é que eu senti na generalidade dos líderes parlamentares que foram entrevistados? Não trouxeram nada de novo. E não trouxeram. E muito mais, há uma entrevista do seu deputado da Iniciativa Liberal que, por um lado, consegue blindar e consegue, de certa forma, ser fiel à parte do liberalismo, mas a seguir demonstra um bairrismo que fiquei boquiaberto. Disse de forma clara que o Hospital de Angra, Barata, sim. que o Hospital que o Hospital de Angra e o Laboratório de Angra foram demasiadamente investidos comparativamente ao Hospital de Ponta Delgada e ao Laboratório de Ponta Delgada. Isto deixa-me com algum receio. Ainda por cima, um deputado que foi eleito no ciclo da compensação com 700 votos da Ilha Terceira. É verdade, sim, Portanto, senhor. Ainda tive a pérola de dizer que o laboratório estava na terra chã. E portanto, eu isso deixa-me receio que alguém, eventualmente nos bastidores, ainda por cima legitimado pelo círculo eleitoral da Ilha Terceira, tenha uma conversa dessas. Portanto, o seu deputado da Iniciativa Liberal deve-se lembrar que é de São Miguel, mas cuidado com o centralismo, porque temos que abrir bem os olhinhos e é preciso não se esquecer que foram 700 terceirenses que o elegeram. O que é que eu senti também? Que, sobretudo, e é natural, designadamente o líder parlamentar da bancada do PSD, do CDS e do PPM, além de não trazerem nada de novo, há uma vontade enorme de se agarrarem ao poder e mesmo perante incongruências, a vontade que prevalece parece a de se quererem agarrar ao poder e sobretudo, há aqui pouca falta. Há pouca falta de. Para já há pouca transparência e depois há pouca falta de segurança. Pouca transparência em quê, Luís Leal? No que diz respeito isto já do ponto de vista governativo, não é? Portanto, um Conselho de Governo que deixa de emitir comunicados e passa a dizer que. Depois dos Conselhos de Governo. Não é isso que estás a referir? Exato. Sim, as decisões do Conselho de Governo deixaram de ser comunicadas pelo próprio o que é um erro. É um erro. Isto para mim é diminuir a transparência. Portanto, se para vocês não é, não sei, mas o comunicado de um Conselho de Governo que discutem situações fundamentais para a vida dos açorianos e das açorianas, não há um comunicado oficial no final. Isto é diminuir a transparência. Na minha opinião, até porque diplomas do ponto de vista técnico complexos, eu não estou a dizer o contrário, mas diplomas do ponto de vista complexos e decisões que são tecnicamente difíceis de compreender, o comum dos cidadãos não vai olhar para o jornal oficial e pode-se confundir até. Portanto, acho que faz parte da pedagogia democrática e por isso é que eu digo que há falta de transparência e eu sinto isso por parte das entrevistas que foram dadas pelos líderes parlamentares que suportam o governo, na medida em que não tocam nesse assunto. E, portanto, no que diz respeito ainda à entrevista de Vasco Cordeiro, que tem tido uma postura, na minha opinião, de homem de Estado, de humildade, na oposição, disponível para fazer uma oposição construtiva e com respeito para aquilo que é o papel do Partido Socialista no atual quadro parlamentar. Mas, de facto, de todas as entrevistas que vi, eu tenho que deixar sublinhada a questão nítida de centralismo que houve parte do deputado da Iniciativa Liberal quando diz que o Hospital de Angra e o Laboratório de Angra foram demasiadamente investidos. Graça Silveira. Bom, me deixas a pergunta em aberto. Foram tantas entrevistas, eu não quero ser eu a foram particularizar como é Foram óbvio. tantas entrevistas e assim, fechando o assunto do Nuno Barata, eu registrei que ele, para não usar o termo bairrismo, usou uma nova nomenclatura que é preconceito geográfico. Fantástico. Geográfico. Não podemos continuar a alimentar este preconceito o geográfico. neologismo liberal. E então diz essa pérola que o laboratório da Terceira tinha ficado estes anos, que agora ia ter um laboratório novo e a culpa era deles, que tinham querido ficar estes anos todos na Terra chã, que nunca tiveram. Nunca tiveram. Bom, É um preconceito geográfico. não é um com preconceito certeza. geográfico, é um preconceito com geográfico. certeza, sim. Mas a questão, eu acho que é aí, e tu chamaste muito bem a atenção pelo facto de ele ser eleito pelo Círculo de Compensação. E se a Terceira teve uma maior percentagem na Iniciativa Liberal, porque foram 2,86% dos votos, enquanto que São Miguel só teve 2,45% Ele devia dos ser votos. deputado da Terceira. Não, pode-se fazer rotatividade como o CDS sempre fez, o deputado Achas? da compensação. Ele é liberal, o não me deputado parece da que esteja- compensação sempre rodou, até porque se é um partido que quer crescer na região, que tenha um miúdo como o Graças. João Luís, Um que verdadeiro liberal não dá de mão aquilo que conquistou, faz Não dá parte liberdade. da sua liberdade. que quer crescer, que é um quadro jovem que precisa de experiência.
faria todo o sentido vir ao plenário durante algum tempo. Olha, se for por uma questão de representatividade, o Barata estaria lá 35% do tempo e o José Luís Parreira. O José É uma Luís boa- Parreira boa estaria sugestão. 35% do tempo, ou seja, É uma lá, boa lá sugestão. passava um ano e meio. E pode perfeitamente acontecer. Mas não Em pode. relação ao Bloco de Esquerda, que tem-se percebido que existe ali uma animosidade entre o Paulo Estevão, que toda a gente diz que é o líder da bancada da oposição, em relação ao Bloco de Esquerda, ele diz muito claramente porque é que votou contra o orçamento, diz que é um orçamento Programa que do Governo. o programa do Governo, peço desculpa, o orçamento é só ainda daqui, acho que em abril, nem sequer abril, agora sim. em março. Ao programa de governo porque diz que não tem credibilidade. E diz que não tem credibilidade porque, se por um lado quer reduzir impostos, por outro lado quer reforçar os serviços públicos e além disso, portanto, se tu tiras impostos, deixas de ter receita fiscal. Se deixas de ter receita fiscal, como é que vais dar mais apoio social e ao setor público? Podes recorrer ao endividamento. Mas esse programa de governo também quer de crescer a dívida pública e, portanto, que considera que existe aqui uma incongruência e considera que existe uma descoordenação grande entre os diferentes partidos e isso dá sinais de impreparação deste governo, o que não dará estabilidade. Em relação ao Paulo Estevão, pronto, Paulo Estevão aquilo que reforça é a questão do Parlamento, diz que o Parlamento voltou a estar na centralidade, voltou-se a valorizar, existem muito mais iniciativas. Uma pena não haver rei. Existem muito mais iniciativas, está-se a produzir mais e melhor e ele chama a atenção para uma coisa que é efetivamente verdade, ou seja, quem está neste momento no Parlamento sente muito mais motivação para preparar iniciativas, porque Claro, antes nós o debate está lá. Está. E a questão não é só essa, porque antes nós fazíamos uma iniciativa, perdíamos imenso tempo para fazê-la com pés e cabeça, para que pudesse melhorar a vida dos açorianos, com todas as consequências, etc, etc, e já sabíamos que íamos apresentar aquela iniciativa e que ela ia ser chumbada, porque se o PS não quisesse, chumbava. Mas, ó, Graça, o E CDS agora, apresentou vários que foram e aprovados. agora, está bem, mas ninguém está a dizer o contrário, estamos a falar, na altura o CDS era a bengala do PS, Não, neste não era momento bengala, não deve era estar bengala. bem arrependido. Mas neste momento viu temos aprovadas 8 muitas forças, iniciativas. neste momento temos 8 forças políticas que até os mais pequenos, só com deputados, Fazem a diferença. sabem que pode haver interesse em aprovar aquela iniciativa porque os votos estão a ser contados 29, 28 e, portanto, isso dá uma motivação muito maior. A única declaração do Paulo Estevão que eu achei que tinha sido muito pobre foi em relação à vacinação dos políticos, que pareceu uma questão super demagógica, que me diz assim, os políticos são para servir as populações, portanto, não devem ser vacinados. Estamos aqui ao serviço do povo e temos que correr riscos, quer dizer, então, quem tem que pôr o governo a funcionar, quem é mais importante para que a democracia e o governo funcione, é aquele que pode ficar doente em casa, quer dizer, isto é do mais demagógico que há, mas tudo certo. Em relação ao Pedro Nascimento Cabral, achei muito fraco. Aliás, eu acho que foi uma má escolha e portanto estamos a falar aqui de líderes parlamentares. Não estamos a falar do partido, estamos a falar... Sim, Pedro Nascimento Cabral é da o Pedro da Nascimento bancada, Cabral enfim, do é o PSD. líder da bancada do PSD, Isso foi o para maior agradar fações, partido, não é? o maior partido Da solução governativa. E que, em termos, e se isto já era inadmissível a qualquer deputado, a um líder de uma bancada, dizer estas enormidades, a querer dizer que agora que é o que ele disse, muita transparência. E então dá como exemplo a iniciativa que já tinha sido apresentada na anterior legislatura pelo Paulo Estevão, de que os requerimentos passassem a ser respondidos pelo Governo em 30 dias, em vez de ser em 60 dias, que tinha apresentado no último plenário essa iniciativa, à qual ele chamou, que é um projeto de decreto legislativo regional, ao qual ele chamou decreto de requerimento. E não satisfeito, logo a seguir, chama-lhe regimento. Quer dizer, se a um deputado isto já ficava muito mal cometer estes erros grosseiros, a um líder de uma bancada parlamentar, mais. E depois, em termos políticos, comete erros básicos. Diz assim, apresentámos no anterior plenário e no próximo plenário vamos aprovar. Vamos aprovar.
como se a bancada do PSD tivesse deputados suficientes para aprovar o que quer que seja. Se tudo tem que ser negociado, se tem que haver uma consensualização das questões para todos os partidos que fazem parte desta solução governativa possam aprovar aquilo, vir em antecipação dizer nós vamos aprovar, é um erro político enorme. E depois a questão de que, sistematicamente, quando se pergunta ao Pedro Nascimento Cabral o que é que se pretende do PSD para esta nova legislatura, ele responde sempre a mesma coisa. O PSD quer fazer é precisamente tudo diferente do que aquilo que o Partido Socialista fez. Epá, isto é muito pouco. Quer dizer, tem que haver um projeto. É do contra. É do contra. Eu própria sempre tive muitas coisas contra a maneira como os socialistas governavam. Agora, se me perguntarem qual é que é o meu projeto, não pode ser só querer. E isso dá legitimidade àquilo que Vasco Cordeiro diz quando começa a entrevista a dizer que se está a tornar cada vez mais óbvio de que esta solução governativa não tem um projeto para os Açores e para os açorianos, que é a única coisa que queria e que os uniu. Não foi agarrar-se ao poder, foi tirar o PS do poder. Foi aquilo que ele diz e que considera e é verdade que era importante, que aquilo que ele dá como exemplo de que não há um projeto é que, na realidade, muitos dos vícios que acusavam o PS de cometer quando estavam na governação, agora estão a fazer igual ou pior. E que acha, e é um risco que se pode correr efetivamente, de que nesta legislatura, como há necessidade de agradar a 5 partidos diferentes, que esta legislatura se transforme numa gestão corrente, ou seja, olha, hoje levas hoje é para ti, olha, hoje é para o Fideste, olha, amanhã é para ti. E em vez de tomar decisões que são difíceis, pós-pandemia, decisões que são difíceis de tomar agora e que efetivamente os açorianos precisam. Bom, adjetivos vários, bairristas, centralistas, muito fracos, até embirrentos. Pegando no teu de há 15 dias, chegamos à conclusão dos paupérrimos. Bom, antes disso também já eu estou numa de pontos prévios. Apelo à capacidade de síntese dos pontos prévios. Muito sério, muito rápido. A questão da transparência que o Luís levantou agora não me parece que seja de forma alguma preocupante o fim dos comunicados, porque o Parlamento é o local onde a transparência na política deve estar por natureza. E este governo tem revelado aí um respeito muito grande pelo Parlamento que não se via no governo do PS. Sim. Seja pelo. Não estou a discutir as razões, estou a apresentar factos, como dizia a Graça ainda agora. Portanto, isto para ficar só. Há também uma diferença de cultura. Quanto às subidas parlamentares, eu não vou fazer uma análise tão exaustiva do que todos disseram, mas queria destacar o mais e o menos. E o mais pareceu-me que é indiscutivelmente para caros votados do Chega, porque revelou uma posição muito consistente em relação àquilo que pretende para esta legislatura. Foi com enorme vontade de fazer com que esta solução funcione. Pareceu-me ser indiscutivelmente um político que está nesta legislatura por bem e para bem dos açorianos, com uma postura muito autonómica de unidade que me surpreendeu, não conhecia, e até na questão da relação com a República foi também, me parece, bastante íntegro e analisou com uma clareza muito grande. Portanto, na República, a relação institucional Estado-região ou a relação partidária chega a Açores da André Ventura? Não. Estado-região. E ele próprio, e até, já que fazem esse comentário, ele nesse processo também mostrou bem ao que vinha e ao que vem nesta legislatura como deputado do Chega. O menos, e isto mais, indiscutivelmente, o menos, na sequência do que diz do que disse o Luís e a Graça, indiscutivelmente Nuno Barata. Foi, eu saí desiludidíssimo com aquela entrevista. Um discurso de um bairrismo e de um centralismo que eu pensei que
já não existisse de uma forma tão clara e tão ostensiva. Quando lhe perguntaram quais eram as linhas vermelhas e o que é que ele não admitiria, o que ele se lembrou foi logo de atacar a terceira. E com uma confusão estrutural, e eu acho graça que ele nem se percebe bem a diferença do CBO e do CEBM, ele confundiu aquilo, eu acho que ele estava-se a referir ao CBO. Dos Açores. Eu acho que sim, que está na Terra Chã, e depois o CEBM, que sim, esse É o sim, laboratório. ele nem sabe porque eu acho que ele nem sabe do que é que está a falar. A linha vermelha dele já percebemos que é aqui entre os grupos central e oriental. Exatamente. As ilhas. Conceito geográfico, não há nada. Não. Bairrismo, não. Porque isso Preconceito é bairro. geográfico, sim, desculpa. É preconceito geográfico. Portanto, quando, É o bairro e da atacando Terra Chã, é o bairro da automaticamente, Terra Chã. eu acho que ele queria efetivamente atacar, era o CEBM, e esquecendo-se o papel fulcral que o CEBM teve nesta pandemia. Troquem as siglas por miúdos, nem toda a gente sabe o que estas siglas O significam. Centro de Biotecnologia Biotecnologia dos dos Açores. E o Serviço Especializado de Epidemiologia Molecular. Exatamente. É o que faz as análises ao As Covid. análises ao O que Covid. faz as análises para o hospital e o que faz as análises para a universidade. Pronto. E liderado por Jacques Marmas. E que na pandemia, quando o laboratório de Ponta Delgada trabalhava das 8 da manhã às 5 da tarde e fechava a alguma margem porta, de erro, diga-se. e com muita margem de erro, as análises vinham de avião para a E muita terceira contaminação. para serem feitas no CEBM, de Jacques Marmas, que trabalhava 24 horas em cima de 24 horas. Continua. E quando houve um extrator de RNA que tinha que ser entregue na região, foi precisamente Foi oferecido, foi à precisamente para terceira Bola. Exatamente. e foi para São Miguel. E foi desviado para São Miguel. Portanto, lastimável. Depois, eu considero, Nuno Barata, aquela entrevista faz-me lembrar, nós que trabalhamos muito, conhecemos o Carnaval, os bailes, e talvez, eu não sei se no Coliseu Miquelense, ou que Barata deve frequentar, existe bailes de máscaras. Não, ele veio ao clube. Vai ao clube, pronto. Que é aquele baile de máscaras que é, muda-se a máscara, mas toda a gente sabe quem é que está por trás. E não há máscara que caiba a Nuno Barata. E ele apresentou-se como um meio liberal no que diz respeito à Zorina, à Sinaga, mas quando chega à SATA, onde trabalha a filha dele, aí já não sou liberal. Aí já é semi-liberal. Há um meio liberalismo ali, e em que aí vai dar uma volta enorme, vem explicar toda aquela questão de como é que a SATA apareceu, e já desaparece todo esse liberalismo. Tal como disse o Luís e tal como disse a Graça, parece-me muito preocupante que Nuno Barata ataca a terceira e tendo sido a terceira quem o colocou no Parlamento. Eu já nem falo da visão regional e autonómica que Nuno Barata deveria ter como questão de respeito do cargo que ocupa dentro da Assembleia. Refiro-me, já nem vou por aí. Falo daquilo que foram os votos que a terceira deu e que permitiu que Nuno Barata lá estivesse. Parece-me que, indiscutivelmente, a iniciativa liberal tem que começar a pensar que o número 2 pelo ciclo de compensação e que foi a pessoa que lhe deu esses votos, deva fazer alguma rotatividade e começar a dar algum ar fresco à iniciativa liberal, senão fica velha e bafienta. Sendo certo que, em termos de debate parlamentar, e agora sem querer ser advogado do diabo, Nuno Barata tem feito intervenções com alguma qualidade e chamando a atenção para aspectos estruturais que são importantes rematar. Mas não sou advogado do diabo, reforço. Não, último tema. Só para, eu tenho visto intervenções do deputado Nuno Barata recentemente a questão da COFAC de alta inspiração. É pôr o dedo na ferida onde o dedo deve ser posto na ferida, não vale a pena. De alta inspiração liberal. Eu tenho visto e de certa forma ele protege bem, porque ele tem o seu target, não é assim que se diz? Tem uma nova geração que é muito inspirada no liberalismo, não é? Mas estes tiques de centralismo é que são inadmissíveis. E por uma questão de rotatividade democrática, a sugestão da Graça faz todo sentido. Porque não vai lá o outro rapaz, o que tem toda a legitimidade de ir de vez em quando lá? Porque não? Sim, e bem. O último tema que temos aqui em agenda e vai ter que ser analisado assim muito brevemente, até porque só temos 10 minutos,
tem que ver com eleições autárquicas. Ele surge aqui no nosso alinhamento hoje um bocadinho também na sequência daquilo que foi o nosso debate de há 15 dias relativamente às questões internas no PSD, porque entretanto, não sei se inspirados ou não pela discussão que aqui tivemos, parece que houve tréguas no PSD Terceira. Carlos Costa Neves surge como um apaziguador, unindo todas as fações. Enfim, aparentemente, se bem que ele também vai dizendo que não é a lista dos As nem dos Bs, é a lista daqueles que se quiserem chegar para o pé dele, o que não deixa de ser também um bocadinho esclarecedor, mas ele é completamente esclarecedor na questão autárquica, onde diz: eu vou à Comissão Política da Ilha Terceira, mas não sou candidato à Câmara de Angra. Não é obrigado. Na imprensa desta sexta-feira, na nossa imprensa desta sexta-feira, o tema é também aflorado por alguns comentadores da nossa praça, e é escrito pela primeira vez preto no branco algo que tem corrido, enfim, nos bastidores, usando a expressão do Marcos Couto, que é um ressurgimento eventual de Roberto Monteiro numa candidatura autárquica neste ano. Sabendo, até porque Tibério Diniz já o disse numa entrevista ao Rádio Clube de Angra, que será recandidato, ou que faz tensões de ser recandidato à Câmara da Praia, à partida nada impede que Alan Menezes seja recandidato pela última vez por imposição legal à Câmara de Angra. O que é que, sabendo-se também que a escolha no PSD não será uma escolha do PSD, porque há um acordo, enfim, de governo entre PSD, CDS, PP e PPM que determina acordos, falo do acordo de governo, o que foi publicado e público, fala destes três partidos, que põe em cima da mesa a possibilidade de coligações autárquicas entre eles e, eventualmente, outros parceiros. Depois André Ventura veio dizer que nos Açores afinal não sofre de bullying como no continente. Luís Leal, o que é que podemos começar, obviamente tudo o que aqui dissermos será pura especulação e eventualmente mera coincidência, mas isso o futuro dirá. O que é que podemos começar a olhar para a frente e esperar deste processo eleitoral autárquico que vai acontecer este ano? Bom, a gente parte de uma determinada realidade autárquica, pelo menos no que diz respeito à Ilha Terceira, é de que quer a Câmara de Angra do Heroísmo, quer a Câmara da Praia da Vitória, são ambas elencadas por presidentes escolhidos pelo Partido Socialista. O professor Dr. Alan Menezes, que tem feito um trabalho exemplar, com uma equipa mista, jovem, multifacetada, com experiência incluída, e portanto parece-me que é inequívoco o trabalho que o professor fez. No que diz respeito à Praia da Vitória, tem sido um trabalho que também tem vindo a ser desenvolvido por um presidente jovem, com pouca experiência, mas que tem vindo a fazer o seu trabalho. No que diz respeito a esse saudosismo que falavas de Roberto Monteiro, bom, é natural que um presidente que haja exercido funções durante 12 anos, eleito por 3 vezes, sendo que 7 dessas 2 vezes foram maiorias absolutas praticamente, deixam saudades às pessoas, mas se há algo que o Partido Socialista tem vindo a fazer é discutir o assunto de forma interna, e serão os órgãos próprios do partido que indicarão, e é assim que dita do ponto de vista estatutário, aqueles que serão os candidatos ou as candidatas pelo Partido Socialista às 2 câmaras. Portanto, parece-me que é normal que surja neste momento uma série de opinion makers que querem esgrimir em plena praça pública e se calhar meter algum sal na ferida, mas eu estou perfeitamente tranquilo. O que me interessa sinceramente nestas autárquicas é que o Partido Socialista volte a ganhar as 2 câmaras, e portanto é nesse sentido que vou dar a minha opinião enquanto militante, e penso que qualquer socialista vai querer manter as câmaras. Portanto, no que diz respeito aos candidatos, há alguns que têm, por inerência natural, legitimidade de continuarem. No entanto, vamos ver aquilo que os órgãos próprios do partido onde dizer. No que diz respeito ao Partido Social Democrata, portanto, aquilo que vimos foi, na minha opinião, um claro retrocesso de António Ventura. António Ventura dá uma lição, na minha opinião, que é uma lição de eu estou disponível para unir o partido, e portanto é bom que ninguém se esqueça que parece-me que abre mão do poder, que para mim parecia-me óbvio, dizendo não, estou disponível e vou unir. Aparece Carlos Costa Neves, um peso pesado, que já foi eurodeputado, que já foi deputado à Assembleia da República pelo Círculo dos Açores, do Castelo Branco, do Porto, Porto Alegre,
etc, etc, etc. E Já é alguém... ministro também da Agricultura. É alguém... Não, é alguém que tem muita experiência política. Carlos Costa Neves, quer Também queiramos, já foi quer não... candidato à Câmara de Angra, se não me falha a memória. Carlos Costa Neves, quer queiramos, quer não, é um político... Foi Foi E contra perdeu. José Pedro Cardoso. Exato, e perdeu, houve maioria absoluta do José Pedro Cardoso. Aliás, José Pedro Cardoso teve a maior vitória Foi socialista em Angra, estrondoso. sim. Mas Carlos Costa Neves não é um político comum, é alguém acima da média e de facto surge ali, digamos, como alguém que já tem muita experiência política e olha, pá, os meninos têm que se portar bem, eu estou aqui para O surgimento tomar dele, calma o surgimento coisa. dele, a aparente acalmia nas divisões internas e a motivação que a governação pode dar à militância de base do PSD, e não só, também dos seus parceiros, pode ser galvanizador para, de repente, o PS ter sustos nas câmaras municipais da Terceira? Há aqui duas perspectivas que são... Parece-me óbvio que Carlos Costa Neves vem apaziguar e vem de certa forma, já ouvi isto na rua, que haja aqui um renascimento de uma espécie de burguesia elitista que o Partido Social Democrata estava habitualmente conotado. Mas ao mesmo tempo António Ventura é um homem do povo, portanto há sempre esta distinção. Agora, que é facto que Carlos Costa Neves é um político... E o Clélio, o que é não sei, não vou qualificá-lo. Um é burguesia elitista, o outro é um homem do povo e pergunta o que é o Clélio. Estamos a falar de quem é que assume a liderança. Ele não assume, portanto não me vou intruir o outro, é isso que estamos a discutir. Não, antes era não é? Clélio Parece versus o Clero, Ventura. Mas, portanto, Depois veio, veio mas Costa Neves pacificou. apaziguar. Costa Neves burguesia elitista. Se não tivesse Ventura, surgido o homem Clélio, do não povo. havia... Clélio. Enfim. Graça, o que eu acho é que ele veio... Para terminar mesmo, mas faz favor. Veio acalmar as hostes, mas de certa forma veio mudar o paradigma daquilo que devia esperar designadamente para o ou a candidata para a Câmara Municipal da Praia da Vitória, porque até agora ouvia-se falar em alguns nomes e com esta alteração do paradigma político do PSD Terceira, parece-me que poderá também haver alteração dos nomes que temos ouvido falar nos últimos dias. Graça Silveira, o que é que podemos esperar destas eleições autárquicas e de mais um ano com eleições, neste caso para as câmaras e juntas de freguesia? Bom, em primeiro lugar, um reparezinho. Gostava de Ponto saber... prévio, faz favor. Não, é um ponto prévio muito rápido. Porque é que o José Gabriel é professor doutor Alan Menezes? É porque é professor doutor Almeida. E porque é que é sua graça? É porque assim, eu por norma respeito as pessoas mais velhas. Eu considero que Não, eu sou mais nova do que isso. Agora está. É por isso que eu, Dá-me pelo certo. respeito, não é? Está certíssimo. Já o meu antigo Não, patrão foi só é- para fazer um quebra-gelo. Não, Mas pontos não é- prévios desses estão autorizados. E outro também, que é o assunto propriamente dito, não é por acaso que passados 4 anos, 2 dos candidatos à Câmara de Angra estão neste momento aqui a debater. Eu há 4 anos candidatei-me com Angra com Mais Graça contra o Marcos e contra o José Gabriel. Eu queria mais graça, tu querias mais Terceira, não aconteceu nada disso, foi mais do mesmo. E portanto, eu penso que se há 4 anos o Alan fez-se eleger com facilidade, eu penso que agora mais. Eu tinha essa percepção de que o Alan não era propriamente era muito mais um executivo de governo, tinha um pensamento mais macro do que um pensamento local de concelho, mas ele fez uma caminhada. Eu sinto que as pessoas gostam muito dele porque ele é uma pessoa que resolve coisas, faz as coisas acontecer e portanto ganhou alguma credibilidade, sempre equidistante dos socialistas, portanto ele nunca puxou dos galardões do poder socialista por trás para estar lá, tentou sempre... Aliás, no caso de Alan Menezes parece que é mais o PS que tem que puxar os galões do que propriamente Alan Menezes ao PS. Ele personificou sempre Tem a esse pessoa crédito dele. atrás de si. Em relação à questão do PSD, tem muitas coisas em aberto, porque desde logo a questão da coligação, que vai ter que ser negociada. Depois Costa Neves diz e bem que não tem obrigação nenhuma de concorrer à Câmara de Angra, porque como nós sabemos, as concelhias, o presidente da concelhia é CPC, em falta de um outro candidato, é que tem que assumir. Ou é a pessoa responsável pela escolha, ou pelo menos a Comissão Política Conselhia, o seu presidente e a Conselhia em si, é que supostamente é o órgão que faz a escolha. Pelo aquilo que eu me apercebi, está sanada a questão do candidato à Ilha Terceira, que vai ser assumido por Costa Neves. Agora,
Não sei se o mesmo se passa em relação à Conselhia de Angra e à relação... Não, quem é o homem dos bastidores? Quem é o homem dos bastidores? Eu cá por mim só comento notícias públicas. Não há nada publicado sobre isso, portanto tu és o homem dos bastidores. Eu, de Marcos Mendes, não tenho nada. Logo a começar pelo tamanho. Portanto, É só mesmo isso. Olha, nem pela é só mesmo nisso. E pelo portanto, cabelo também. não sei até que ponto. Em relação houve hoje um artigo do Paulo Ribeiro que sistematicamente se referia ao candidato pelo PSD à Praia da Vitória, sempre a candidata. Não sei se é efetivamente uma candidata, a próxima Presidente da Câmara, se estava portanto, a fazer é um a pouco brincadeira indicativo com de que há o qualquer coisa definida ali para si. não sei, eu não sei se ele estava a fazer a Rainha das Festas. Como o título do artigo era a Rainha das Festas, eu não sei se ele referiu sempre ao candidato no feminino por se estar a referir à Rainha das Festas, se efetivamente o candidato pelo PSD à praia é uma senhora, como de resto também se ouviu nos Estás à bastidores. espera que eu diga Não, eu não alguma estou à espera nada. Como o Pedro Ferreira à disse espera bem, que termine, a olhar temos que para dar a Marcos, voz ainda a Marcos, Marcos Couto e o nosso tempo está muito escutado. simples. Estou a fazer exatamente aquilo que o Pedro Ferreira nos pediu, que foi especular, porque neste momento, em relação a autárquicas, a única coisa que podemos efetivamente aqui fazer é especular. Muito bem, muito obrigado, senhora professora doutora. A não ser que, Marcos Couto, haja alguma novidade de bastidores. E aí Não, eu, passamos como da disse, especulação a outro tipo de factos. eu, como disse, não, de Marcos Mendes tenho muito pouco, portanto tenho muita dificuldade em falar de todos os bastidores. Porquê é que será que todos os três seguidos também agora já não resisto? Bom, de uma forma breve sobre as autárquicas, eu diria que em Angra parece-me claro que o PS não irá correr o risco de não reconduzir como candidato ao Menezes. Fala-se de Andreia Cardoso, não me parece que neste momento possa ser uma solução para substituir Aula Menezes. Julgo que seria um risco desnecessário para o PS e diria que um tiro nos pés. Portanto, não vejo, independentemente de todo o respeito que tenho por Andreia Cardoso e por aquilo, e por ser também uma pessoa acarinhada junto dos angrenses, não me parece que neste momento tenha o mesmo capital político e a mesma proximidade às pessoas que têm Aula Menezes. Julgo que seria um erro. Quanto à praia, o atual presidente não goza desse capital. A verdade é essa. Temos que ser claros. Tibério Diniz não é um indivíduo, uma pessoa carismática, não uma pessoa próxima do povo, não fez o percurso que a Graça dizia que Aula Menezes fez. Indiscutivelmente Aula Menezes cresceu muito ao longo destes 2 mandatos e principalmente deste último mandato, e Tibério Diniz não fez esse percurso. Daí que o nome de Roberto Monteiro apareça de uma forma perfeitamente natural. É mais pela insatisfação que existe com o próprio Tibério do que propriamente Uma saudade enorme. Exatamente. Muito embora Roberto Monteiro tenha feito um bom trabalho na Câmara. Quanto ao PS... Monteiro fez na Câmara da Praia o que Sérgio Ávila fez em Angra. Obra, dívidas e saiu para quem viesse atrás. Sim, mas a as porta. pessoas Hoje em dia a Câmara da Angra tem dinheiro, mas ainda paga dívidas. Sobre a tempo, não é? dívida, Câmara da eu Praia está julgo no que os mesmo processo. portugueses e os açorianos não têm Sim, assim, mas essa é uma teoria socialista que não se paga GERS, exatamente, portanto não vamos discutir. exatamente, Sócrates disse exatamente isso. Sócrates- As dívidas, isto onde está, Sócrates- as dívidas não sim. são para se pagar, portanto, e quanto a isso, obviamente que também a região, no que diz respeito à dívida, também Muito bem. tem Portanto, o PS recandidata, CDS e PSD. os seus presidentes de Câmara, a coligação. A coligação, eu acho que ainda não fiques a olhar para mim com essa esperança de que traga algo muito novo aqui, que não traga. Porque parece-me que neste momento com aquilo que são que é o atual panorama do PSD, ainda não está definido aquilo que poderá ser o futuro dessa coligação entre PSD e CDS. Ainda sequer está definido o que é que vai ser o PSD. Não, Também. Os nomes Julgo os nomes que se falam do PSD é a atual deputada Ivânia Ferreira, eventualmente
Paulo Luís, Sim, Rui Espíndola, mas isso são muitos nomes e os Tudo à praia. Berto Cabral, o fala-se nesse nome? CDS, Para a praia, o CDS sim. ainda terá, Porquê que o não CDS fa- ainda ah, terá sim, a não falas de Angra? sua, Ainda terá que eles fez uma palavra a dizer palavra a dizer. nesse processo. Meus caros, muito obrigado, Eu Graça Silveira, posso só deixar Luís já Leal, agora, são comecei 5 com segundos. 5 segundos. Sim. Eu deixei pontos prévios, gostava de acabar Um com ponto uma final. nota final que deixei até aqui a vermelho e que me preocupou bastante hoje e que poderia avançar como possível debate para o próximo programa, se me permitem isso, que é as declarações hoje de Jorge Rita sobre aquilo que são as intenções deste governo, nomeadamente António Ventura, como secretário da Agricultura para o próximo POSEI. E Jorge Rita deixa já algumas indicações preocupantes sobre aquilo que pode ser esse futuro, criticando muito a nova linha orientadora que vem não só de António Ventura, mas dos seus diretores regionais, de inovação e de mudança da agricultura açoriana. É muito preocupante que Jorge Afinal, Rita queremos ou não continua... queremos inovação e mudança, queremos Exatamente, ou não queremos. ao manter. Fica Exatamente. esse reparo, POSEI e Universidade dos Açores estão em agenda. Para aqueles que são do Sporting, fiquem a saber que estamos a ganhar por 1-0 ao Santa Clara. Muito E portanto fica também essa nota. Graça Silveira, Luís Leal, Marcos Couto, muito obrigado. Em nome da equipa que produziu e realizou este Tudo um Pouco, obrigado também a si que esteve deste lado. Obrigado às Galerias Angra que se mantiveram mais uma vez firmes na parceria com a Azor Mais e o Rádio Clube de Angra. Nas despedidas, dizer-lhe que errar é humano, culpar os outros é política. Bom fim de semana.